Certo, gente, chegou aquele momento satisfatório, tão esperado, que é a pintura. E aí vale você fazer o que eu fiz aqui, ó. Se você tiver na dúvida da cor, testa num papel antes, testa os tons, né? Então eu tô com algumas cores de tinta aqui, vão ficar essas opções para vocês, mas na verdade você pode escolher aquela que você achar mais interessante, mais bonita, né? O tipo de cor que você quer dar para sua peça. Aqui eu trouxe esse verde mais vivo, que é o verde musgo, mas eu trouxe também esse aqui que é um pouquinho mais fosco, né, mais escuro, que é o verde oliva. E eu estava na dúvida de qual das duas que eu ia usar como base, né? Então eu optei pelo mais escurinho aqui, né, para deixar a peça um pouco mais queimadinha, né, com aquela aparência mais queimadinha. Mas você pode escolher aquele que você achar interessante. O importante é você ter pelo menos dois tons de tinta verde e a tinta preta para você escurecer o tom principal. Você pode comprar três tons de verde, mas vai ser mais difícil de você chegar nessa cor escurecida e não mudar o tom dela, porque a ideia é escurecer ela só um pouquinho para a gente poder fazer uma sombrinha aqui do lado depois. Então, eu prefiro usar o preto para esse recurso de escurecer um pouquinho a tinta, tá? Apesar de não gostar tanto, né, de misturar as tintas acrílicas pela dificuldade mesmo dela secar muito rápido, nesse momento aqui é interessante. Escolhidas as tintas, no meu caso, eu escolhi o verde oliva para fazer a base dela, escolhi esse mais clarinho aqui, que é o pistache, para fazer esses detalhes aqui no meio, dar uma clareadinha nela, e a tinta preta para escurecer as bordas dela. E eu vou dar duas opções de pintura para vocês. Uma bem básica, se você não quiser arriscar muito ainda na pintura, né, na sua primeira peça. E a outra com um pouquinho mais de detalhes, mesmo assim, pequenos detalhes. Vamos lá? No meu caso aqui que estou usando essa tinta, né, que é acrílica, mas você pode usar PVA, né, desse tom ou de outro que você queira. Eu vou ter que usar o godê aqui, mas você poderia pôr um potinho, porque a abertura dela é assim, né, então eu tenho que colocar ele em alguma superfície, tampa direitinho, pega o seu pincel maior um pouquinho, né? Passou na tinta, ela tá pura, então não tem que misturar nem nada. E aí você vai pintando. Você pode pintar em direções diversas, mas eu sempre gosto de pensar em pintar na direção que o desenho vai, né? Então, nesse caso aqui, seguindo o mesmo a linha aqui, né, do desenho da folha. Vai passando, já vai tentando preencher, né, os meios aí onde estão os vincos. Fica tranquilo, tranquila. Não vai ser nessa primeira camada que você vai conseguir cobrir toda a sua peça, né? Então, você vai dar outra mão aí de tinta depois. Vai passando tranquilo, seguindo o desenho de preferência. Pincel mais fino, né, mais macio, né, com as cerdas mais finas. Pus pouca tinta ali, né? É medo de secar, gente. A pessoa que trabalha com a tinta acrílica, eu vou te falar. Eu comecei usando primeiro, foi tinta a óleo, né? Pintando os quadros, então, na minha vida, né? Foi a primeira tinta aí que eu tive mais contato. E ela demora muito para secar. Então, a gente meio que se acostuma com esse processo dela, né? E essa aqui é um pouquinho diferente. Vai passando devagarinho. Cuidado para não deixar muito excesso de tinta na borda, porque senão ela vai secando e ela deixa realmente a textura ali, o excesso. Então, nessas bordas assim, ó, percebeu que você pôs tinta demais? Já passa o pincel para retirar o excesso da tinta das bordas, tá bom? Beleza, agora eu vou vir aqui no meio, antes de passar a segunda camada, porque isso aqui faz uma baguncinha na lateral, né? Então, ó, já vim no meio, que é mais fundo um pouquinho, tem que pôr mais, isso. Muito bem. Agora eu venho dando a segunda mão. Ah, é rápido assim? Você pode esperar um pouquinho mais, mas nesse tanto que eu esperei aqui, ela já secou o suficiente para eu conseguir dar a segunda camada, né? Nossa, que cor linda, gente. Eu amei essa cor. Eu comprei ela sem saber o que eu ia fazer com ela ainda, sabe? Só pela beleza dela. Achei ela muito bonita. Lembra de passando assim, tirando o excesso, né? Muito bem. Agora a gente vai pintar do outro lado. Você poderia ter dado a primeira camada nela toda, viu? Tranquilo. Aqui você só não vai poder segurar em cima igual a gente estava segurando, né?
Então, tenha esse cuidado de não encostar sua mãozinha aí na peça. Muito bem. Vai passando aí sua primeira camada. Achou alguma bordinha aí que não tá coberta pela tinta? Vai lá e pinta. Essa peça especificamente tem esses vincozinhos, né? É muito bom para você treinar essa habilidade de cobrir todos os detalhes aí dela. Espera secar um pouquinho. Se o meio você achar que foi pouco, que precisa de mais, pode passar mais, tá? Depois você vem consertando para cá, para não deixar aquelas marcações da tinta, né? A hora da pintura é um momento de você fazer também com tranquilidade, né? Devagarinho, observando. Nossa, eu realmente gostei dessa cor. Que bom que eu comprei ela, porque agora eu posso fazer um monte de folha com ela. Não só folha, né? Já tô de olho em outras peças para fazer com ela, vai ficar muito bonito. Muito bem. Aí aqui você observa bem de pertinho, sabe? Vai virando os ângulos. De preferência, pinte em algum lugar bem iluminado, né? Que você consiga ver bem. Observa, ó, tem algum detalhezinho? Vai lá, passa de novo, né? E essa cor, ela vai saltar depois do verniz, tá? Quando ela seca, por ela ser fosca, né? Ela perde o brilho totalmente quando seca. Mas depois que você passa o verniz, ela retoma essa corzinha como se você tivesse acabado de pintar ela, sabe? É bem bonito. Agora você vai esperar secar. O tempo é muito relativo, gente. Você tem que realmente olhar e ver se ela tá fosca já, se ela tirou o brilho. E aí você vai observando, toca em algum cantinho depois, por exemplo, essa parte aqui já tá seca, ó. Por que que eu sei que ela já tá seca? Perdeu o brilho, né? Então, faz esse processo, espera secar totalmente para não estragar a sua peça, para depois você virar ela e fazer o mesmo processo do outro lado. Então, espera ela secar aí agora. Detalhe importante: enquanto você espera a sua peça secar, não deixa o seu pincel em cima da mesa secando também, porque pode ser que demore um pouquinho. Então, o que que você vai fazer? Copinho com água, né? Um recipiente com água, mergulha ele e deixa ele lá, não precisa nem limpar nem nada. Depois, né, logicamente aqui porque eu vou continuar usando a mesma cor, por isso que eu não preciso lavar ele. Então, eu só deixo ele mergulhado para não secar. Depois eu venho, limpo ele, né, na minha toalhinha e continuo fazendo meu processo aqui, tá bom? Certo, a minha peça, ó, já secou essa parte superficial dela, que ela ainda tá no processo de secagem. Você pode ver que ela começa a mudar um pouquinho a cor, a clarear. Mas eu já consigo tocar nela, então eu já posso virar a peça e pintar do outro lado. Ah, ó, olha aqui, importante. Tô com o meu pincel na água. Se eu colocar ele na tinta com água, eu vou diluir a cor, não é o que a gente quer. Então, eu venho com ele, passo ele no meu paninho, na minha toalha, e realmente, ó, pressiono ele no pano para tirar esse excesso de água. E a minha tinta não ficar diluída, porque não é a ideia para essa parte aqui. Vamos pintar a parte de trás da peça, né? Aqui a direção não vai importar muito, você pode pintar assim ou assim. Como ela tá de comprido, prefiro pintar ela nessa direção também. Mas isso não vai interferir no resultado aí não, tá? Ó. Pinceladas para lá e para cá. Cuidado para não pôr muita tinta e começar a vazar para a lateral da sua peça e formar aquela camadinha grossinha, né? E acabar marcando ela aí, tá bom? Então, vai pintando tranquilamente. Passa a mão assim dos lados, ó, para ver se não tá ficando excesso de tinta, né, do ladinho dela, para não estragar a sua peça. Cobriu. Aí tem aquele processo agora de esperar ela secar, né? E as laterais, você já pode pintar agora? Pode. Coloca a sua mão só do lado de dentro aqui. Aqui a minha indicação é você pegar um pincel menorzinho um pouco
e vir cobrindo a lateral. Você não vai conseguir pegar na peça assim, né? Então, se você esperar secar, você consegue fazer isso, né? Segurar ela aqui para pintar. Mas se você já quiser pintar agora a lateral, então você vai ter que esperar mais um processo de secar, né? Eu já venho a tinta aqui do lado. Cuidado para não vazar do outro lado. Vai passando a sua mão assim, ó, para ir tirando o excesso. Isso que eu tô falando com vocês aqui, às vezes ninguém comenta isso, né? Mas realmente, se você deixa, ó, isso aqui seca e fica com essa textura. Essa tinta, ela não seca a ponto de perder a textura dela, né? De sumir. Então, constantemente, eu tô fazendo esse processo e tô aqui, ó. Percebe? Nesse processo de pintar aqui dos lados, aqui você pode olhar que já secou, né? Então já dá pra gente fazer a segunda camada aqui. Vamos colocar mais um pouquinho de tinta. Aos poucos a gente vai desenvolvendo melhor esse olho, né, da tinta, mas eu sempre tento não deixar sobrar, mas acontece, porque se sobrar depois é mais difícil você voltar pro pote, desperdiça, né? Aí dando a segunda camada de leve, passo o pincel para lá para cá. Cuidado para não vazar para as laterais. A gente pode virar com muito cuidado e passar na outra lateral que a gente não passou ainda. Essa daqui ela já tá seca, né? Nesse processo que a gente fez agora, ela secou a maioria aí. Então eu já consigo ter um pouco mais de contato com essa parte aqui, ó. Vai passando. Vai esperar ela secar agora. Pode segurar na sua mão mesmo, porque como você pintou aqui, ó, se ficar encostando agora, né? Talvez não esteja seco, segura um pouquinho. É bem rápido, né? Esse processo dela secar é bem rápido. Ela está secando ainda, você pode ver pelas manchinhas, ela vai clareando, né? Mas eu já consigo tocar nela, então eu consigo virar ela e olhar onde eu preciso fazer os ajustes, né? Se você perceber, na junção da parte da frente com a lateral ficam uns pontinhos brancos. Então eu venho com um pincel pequeno, tiro o excesso de água. Ui. Venho agora dando esse acabamento, né? Tampando essas manchinhas. Ah, precisa dar a segunda camada no lateral? Nós já vamos observar isso, tá bom? Se vai ser necessário ou não. Como é uma área menor e a gente acabou passando, às vezes, o pincel um pouquinho mais, pode ser que nem precise. Observar do outro lado. A gente vai precisar de um pouquinho de tinta aqui, né? De cá também ficou um branquinho aqui. Vamos tampar. Percebeu que ficou borradinho em algum lugar, né? Que ela não cobriu tudo, vai passando, vai observando agora. Depois que você dá essa segunda mão, pode ser até que você tenha que dar 3 mãos em alguma peça, tá? Dependendo da cor, enfim, de como que tá a sua tinta também. O importante é cobrir ela toda. Passando. Ó, aqui tá legal. As laterais. Observa direitinho. Agora, observa como que tá a sua peça mesmo toda, ó. Aqui tem um pontinho. Se tiver um pontinho,
cobre ele. A gente vai fazer um efeito aqui depois, vou dar essa opção para vocês. Mas eu sempre gosto de pensar que cada camada tem que estar perfeitinha, né? Bem certinha. Ó. Ah, cuide para que a sua mão esteja limpinha, viu? Passar ela no rosto, igual eu fiz agora mesmo aqui. Passou ela no seu rosto tem óleo. Encostou na peça, vai ficar marcado. Então, quando estiver pintando, tenta não encostar em nada. Nem você, nem no seu rosto. Aqui eu consegui ver o fundo, sabe, da peça, ó. Então, precisa de um pouquinho mais de tinta, né? Se eu tô conseguindo ver o fundo dela, preciso descobrir mais. Certo, aqui ela vai secar, então o que eu indico para você agora é realmente fazer uma observação da sua peça. Olha ela, pedacinho por pedacinho aqui, ó. Essa lateral aqui, eu vou precisar fazer mais uma camadinha, não cobriu direito, ó. Eu venho passando de novo. Aqui mais ou menos, né? De cá tá bom. Bem. Observa do outro lado. De cá tá secando ainda, né? Mas não tem nenhuma manchinha branca, nem nada. Tá quase secando tudo. Ok. Tá. Observou sua peça, achou que tá muito legal, né? Que já cobriu tudo, que tá perfeitinha. Cuidado com a base que você vai colocar. Certifique-se de que a base que você está usando não tem nenhum resto de massa, nenhum pozinho de lixamento, nada disso, porque senão vai grudar na sua peça. O que que você vai fazer? Vai deixar ela terminar de secar, né? Dependendo aí de onde você acha que está mais molhado. Então, por exemplo, aqui já está sequinho, a base de contato é só essas pontas, eu vou deixar ela secando assim, né? Para ela secar melhor essa parte. E aí, o que que acontece aqui? Essa é a primeira parte da pintura. Se você quiser parar aqui e já deixar ela desse jeito, ela já está pronta, concorda? Que ela está pintadinha, linda e maravilhosa. Você pode esperar ela secar agora e depois passar para a etapa do verniz. Se você não quiser arriscar, pintar mais. Eu indico que você teste, depois faça mais de uma folha, né? Para você poder testar as possibilidades. Mas assim, ela já está linda, né? Ainda mais nesse tom, muito bonito. Então, no caso, se você não quiser continuar, na próxima etapa da pintura, isso aqui já é suficiente, né? E aí é só você esperar ela secar totalmente. Como que você vai saber quando ela estiver toda na mesma corzinha? Esquece ela um pouquinho aí, deixa ela no cantinho, vai fazer outra coisa. E espera ela secar completamente para passar o verniz, senão ela vai ficar com mancha, tá bom? É isso. Agora, se você quer elaborar um pouco mais essa pintura, aí você passa para a próxima aula, que vai estar lá.